professor Kabengele, mais conhecido por todos como Kabé, tem uma importância fundamental na antropologia brasileira. Ele tem toda uma expertise na área de história da arte, trouxe para o Brasil toda uma discussão sobre arte africana e depois se especializou e se notabilizou também por conta do seu trabalho na assim chamada área de estudos raciais. Eu sou um colonizado, fui formado, educado em plena colonização. A formação que eu tinha era uma formação alienante, porque os brancos, os belgas que me colonizaram, queriam mostrar que eles estavam lá para nossos interesses, para trazer a civilização que a gente não tinha, trazer a Deus que a gente não tinha, a religião que não temos. Então, nesse processo de colonização, nós negros jovens acabamos assumindo nossa própria inferioridade. Mas com o tempo a gente vai ver as próprias contradições, com o discurso da missão civilizadora, tomamos consciência do que a saída é realmente assumir a nossa história, nossas identidades, nossas culturas. Quando eu entrei na antropologia, a antropologia naquela época era considerada como Lévi-Strauss dizia, filha do imperialismo, do capitalismo, uma ciência que contribuiu como justificativa intelectual, teórica, para mostrar que o negro era inferior mesmo aos brancos e que os ocidentais, os estavam lá para dar a cultura, a civilização que a gente não tinha. É por isso que quando criaram a antropologia, meus colegas não queriam fazer antropologia, dizendo que era uma ciência que servia à colonização. Eu não sei por que intuição, eu resolvi fazer antropologia para descobrir realmente o que era a antropologia, se era isso. E acabei sendo o primeiro na Universidade Oficial do Congo, ser o primeiro a me inscrever nessas disciplinas, a estudar sozinhos, com os professores que vinham de fora, da Europa, dos Estados Unidos, para me dar aula, e me formei como o primeiro, o único, depois que entraram outros alunos. E nessa formação comecei diretamente minha carreira como professor na universidade, depois fui para a Europa, para a Bélgica, me colonizou para fazer meu doutorado na Universidade de Louvain. Quando terminei a primeira fase de pesquisa bibliográfica, a bolsa foi cortada pela ordem do governo, porque era um governo, uma ditadura militar, e minha família estava em oposição, alguns membros presos que morreram até na prisão, e sabia que eu era membro daquela família, cortaram a bolsa e não pude terminar meu doutorado na Universidade Católica de Louvain. Por acaso, um brasileiro que era professor da Universidade de São Paulo, professor Fernando Mourão, de passagem na África, passou por minha universidade para estabelecer relações de cooperação cultural com as universidades africanas de São Paulo, soube da minha situação, voltando aqui, me mandou uma bolsa de estudo do Itamaraty, uma bolsa de 2 anos de Itamaraty, em convênio com a Universidade de São Paulo. Fui então que entrei na USP, em 1975, eu consegui terminar a minha tese 2 anos depois. Cheguei em 75 em pleno governo militar, mas eu não tinha consciência, não conhecia a história do Brasil, não sabia que estava indo num país que vivia uma ditadura militar. Descobri isso depois. Quando eu cheguei aqui, eu senti que os brasileiros não conheciam a África. Nem colegas, estudantes jovens na universidade, alguns me perguntavam, mas quantos instrumentos musicais você toca? Eu falo que não toco nenhum, mas você não é africano? Quer dizer que eles pensam que os africanos têm musicalidade no sangue, cada africano sabe tocar um instrumento musical. Alguns me perguntavam, mas você já caçou um leão, um leopardo? Eu disse, mas eu não sou caçador, como vou no mato para caçar um leão, um leopardo? O leopardo não vem visitar minha aldeia, também não vou no mundo dele à noite. Então, você já tem carro lá? Eu falei, bom, os colonizadores tinham carro, não? Você já viu televisão? Ou já entrou a televisão. Então, a ideia que os brasileiros tinham da África era a ideia de Simba Safari, filme de Tarzan, mato, gorila, chimpanzé,
Era isso. Então, tinha realmente uma ignorância total da África. E um dos meus papéis aqui era ensinar também a África, mostrar a verdadeira África para os brasileiros. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Kabengele Munanga no Centro de Estudos Africanos da USP. O CEA, como costumamos chamar, sempre foi um local de muitas amizades e de muito companheirismo. E o professor Kabé, com sua generosidade e sua paciência, sempre esteve presente para nos ensinar a superar todas essas facetas do racismo. Como intelectual público, o professor foi central para o processo de reconhecimento da existência do racismo na sociedade brasileira e, muito especialmente, suas ações perversas sobre corpos, acessos à cidadania, a bens, a consumo, educação, sem falar nos comprometimentos em termos de saúde mental. Professor cujos textos conhecemos, textos esses que nos iluminam e ajudam a construir um Brasil muito melhor. Inicialmente, o que a gente tem que falar é a figura do professor Kabengele, a qual está ligada, está associada historicamente essa luta, esse combate ao racismo, né? Como se a presença do professor Kabengele na antropologia da USP fosse esse arauto de uma luta que fica atualizada pelos trabalhos acadêmicos dele com relação à arte africana, a ensino, à educação, à extensão. Então, isso cria na sociedade brasileira uma capacitação para construir instrumentos de controle ao racismo. O mundo é racista. O mundo é racista é por isso que alguns países têm lei para punir, né? Para punir os crimes racistas, porque se não tivesse racismo, não teria lei, né? O racismo faz parte da história da humanidade, tem raízes profundas na história da humanidade. Né? E todos os países que foram beneficiados pelo tráfico negreiro, os países colonizadores, são países racistas. O racismo existe. Algum é explícito, como isso que a gente vê nos estádios, flagrantes, um jogador que dá prazer para eles, o estádio inteiro gritando macaco. Isso é impensável. Né? Outros são racistas que não se mostram, que se escondem. Outros são racistas inconscientes, que praticam discriminação sem consciência. Então faz parte da história da humanidade. Mas a questão mais importante é ter consciência disso, ter leis, leis antirracistas, além das leis, uma educação, cidadania, que mostra a riqueza da diferença, da diversidade cultural, a diferença de nossas cores, porque somos diferentes. Né? Então a educação é importante, mas além da educação, as leis. Mas além da educação das leis, política de inclusão, daqueles que foram excluídos porque são homens, negros ou porque são mulheres. Né? Você não resolve só com discurso. Tem que ter política de inclusão. As leis que punem, as leis sozinhas não resolvem. Os preconceitos estão aqui nas cabeças, as leis não entram aqui. Né? As leis só vão punir aquela prática que você pode observar, pode punir. Se uma pessoa dizer que não quer ir naquele lugar porque tem negro, ou porque tem homossexuais, como você vai punir? Mas se ele discriminar, aí é observável, você pode punir. Mas você não vai punir o que está aqui na cabeça dele, isso só a educação pode fazer isso. Entre muitas áreas, ele se destacou sobretudo em duas, antropologia da África e antropologia da população afro-brasileira. Em antropologia da África, é notório o seu trabalho de estar junto com os intelectuais africanistas que investigam e escrevem sobre a ruptura com o paradigma euro-ocidental. É importante e aponta, sobretudo, para os liames tecidos nas articulações entre o imperialismo e a cultura.
e aponta, portanto, para uma nova história, né, a prefeitura de uma nova história, em que a agência principal é a agência dos próprios africanos. A importância do professor Cabé é uma importância teórica, mas é uma importância também prática, no sentido do ativismo que ele realiza. Na verdade, o professor Cabé mostrou como não se separam essas duas áreas, que uma boa pesquisa acadêmica é também uma pesquisa que se insere na sociedade, que interroga a sociedade, que desafia a sociedade. Em 94, eu estava grávida de gêmeos, foi uma gravidez muito complicada. Em 95, em janeiro de 95, os gêmeos nasceram. E na minha primeira visita na USP com os gêmeos foi muito engraçado. Eu me encontrar com o professor Kabengele, ele pegou um bebê de cada lado e falou assim: nossa, é mesmo, um menino, uma menina. São gêmeos, né? E o engraçado é que a Tainá hoje, com 28 anos, ainda tem uma relação muito afetiva, gosta muito do trabalho do professor Kabengele, se interessou. Então, aquela convivência afetiva se tornou também um dos focos de pesquisa dela. Professor atento a seus alunos, o colega carinhoso sempre, o amigo de todas as horas. Foi a primeira pessoa que eu encontrei nos corredores, uma figura jovial, uma figura iluminada, né? E sempre com uma conversa leve, acolhedora, nos orientando, aqueles que estavam entrando na antropologia, e ele dando dicas de como se organizar com ensino, pesquisa. Portanto, um scholar nesse sentido, né? Uma figura acolhedora que trazia para nós essa força de uma antropologia aplicada, mas também de muita atuação enquanto pesquisa que se insere na sociedade brasileira, né? Eu diria que eu aprendi mais antropologia na Universidade de São Paulo, no meu departamento, do que a antropologia que aprendi com os colonizadores belgas. Quando cheguei aqui, encontrei uma antropologia diferente. Porque a antropologia na qual eu fui formado era uma antropologia colonial mesmo. Era um olhar sobre os outros do ponto de vista dos estrangeiros, né? Que olhava aqueles países de acordo com suas culturas, né? Não de acordo com o que eles mesmos pensavam sobre eles. A antropologia brasileira já era uma antropologia feita pelos brasileiros, pelas brasileiras, que estavam estudando suas próprias sociedades. Com todas as áreas possíveis, alguns continuavam com o estudo das sociedades indígenas, o outro continuava com a questão dos negros, que entrou também nas sociedades, várias áreas, populações agrícolas, antropologia urbana, tanto, várias áreas de antropologia, mas a antropologia feita pelas brasileiras, estudando as suas próprias sociedades. Isso é uma grande diferença. Mesmo assim, essa antropologia brasileira tem que anotar, por exemplo, que os antropólogos brasileiros brancos falavam do índio sem índio. Desculpa a palavra índio, porque é a palavra que eles usavam naquela época. Falava dos índios sem índios. Precisava escutar o índio também, o que ele pensa da sua própria cultura. Falava de negros sem negros brasileiros. Precisava escutar o que os próprios negros dizem, de acordo com sua experiência de vida. Precisava de mulheres, os homens falaram de mulheres sem mulheres. Precisava escutar o que as próprias mulheres pensam como vítima de machismo na sociedade. Mas isso passou por um processo de evolução, evolução tão rápida que hoje você vai encontrar já na Universidade Brasileira, ainda são poucos os negros que falam de sua situação, as mulheres que falam de sua situação, filhos de pobres que saíram, que entraram nas universidades públicas através das políticas de cotas, que estão também falando de sua sociedade. Então, uma antropologia em plena evolução, que é diferente da antropologia colonial na qual eu estudei, porque aquela antropologia colonial, as outras culturas eram fijadas no tempo e no espaço
Se estudava essas culturas, mas os povos produziam essas culturas, a violência da qual foram vítimas, não se tocava nisso. Só a luta de resistência também não se tocava nisso. Era coisa fechadas, povos primitivos, culturas primitivas. Não é mais essa antropologia que quando cheguei no Brasil já se fazia uma antropologia diferente, mas mesmo assim que evoluiu muito nos últimos 40 anos que eu passei aqui no Brasil. O professor Cabé participou de tantas comissões, como o Inclusp, por exemplo, e em todas elas ele cobrou coerência da comunidade uspiana, no sentido de nós resolvermos internamente também esse problema fundamental que é a desigualdade, que é uma desigualdade de gênero, uma desigualdade social, mas é uma desigualdade de raça, né? Num país em que 56,4% da população é negra, essa é uma questão fundamental para todos e para todas nós. Suas obras, sua presença, suas ideias ganharam espaço no Brasil junto com a produção e a transformação do campo que denominamos de relações raciais, reconhecido no CNPq como populações africanas e afro-brasileiras. E a partir da ampliação da sensibilidade social em relação ao tema do racismo, com a implementação das políticas de ações afirmativas. São estudos que apontam, discutem e negam o racismo, a opressão racial, a democracia racial, a miscigenação e, portanto, se articulam pelo ativismo do professor a luta, sobretudo em relação a cotas e outras ações afirmativas aos negros deste nosso Brasil. Por volta, acho que do ano 2000, nós participamos juntos de uma mesa para discutir cotas na universidade. E eu me lembro naquele dia, eu, Marie, como vocês estão vendo, me posicionei contra as cotas na Universidade de São Paulo. Por um temor que eu tinha em relação à universidade transformar-se em guetos para a população negra, ou atualmente como uma população PPI. E aí depois o Kabengele e eu conversamos muito e ele começou a mostrar os pontos da necessidade, da importância a se ter cotas nas universidades brasileiras. Foi muito interessante, prazerosa a conversa, e depois de alguns anos, os balanços da introdução das cotas nas universidades se mostraram como o professor Kabengele apresentou. A figura do Kabengele por 40 anos aqui no Brasil, trabalhando, atuando nessa linha, traz para nós muito a força de construção de um país que cria instrumentos contra o racismo. Né? Então, a gente tem legislação, a gente tem leis que se inspiram em trabalhos como esses do professor Kabengele Munanga. A USP sempre foi vanguarda intelectual sobre a questão do racismo. Na década de 60, a partir de um projeto da Unesco, para averiguar se realmente a democracia racial brasileira era mesmo uma realidade, o professor da USP, na chamada Escola de Sociologia de São Paulo, foi o primeiro a trabalhar sobre essa questão. Trabalho de Florestan Fernandes, Ottaviani, até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso trabalharam nesse projeto, meu orientador João Batista Borja Pereira e tantos outros. Então, a USP tinha consciência do que havia racismo no Brasil. Só que naquela época, nos anos 60, quando os americanos já estavam discutindo cotas no governo de John Kennedy, aqui a gente estava discutindo sobre a questão de saber se somos racistas ou não. O Brasil sempre entra em atraso. O Brasil começou o debate sobre cotas 40 anos depois dos Estados Unidos. Da mesma maneira que o Brasil aboliu a escravatura, depois da França, depois dos Estados Unidos, somos sempre os últimos a entrar em jogo. E isso
tem a ver com o que chamaria talvez de inércia do mito de democracia racial. Ainda não morreu, porque ainda tem pessoas que acreditam que não há racismo aqui no Brasil, os racistas são outros. Então isso aqui atrasa o processo. Quando começou o debate aqui na USP começou muito bem antes. Em 1995 tivemos aqui manifestações de 300 anos da morte do Luiz Palmares. A USP criou na reitoria uma comissão para discutir a questão do negro na Universidade de São Paulo, na sociedade brasileira. Eu fiz parte desse projeto, organizei um livro que foi publicado pela EDUSP, Estratégia Política de Combate à Discriminação Racial. Em 2000, quando se começou a discutir a questão das cotas, a USP fechou a porta e ficou preso ao darwinismo social, na defesa do mérito e das excelências, não entrou no debate sobre cotas que outras universidades estaduais e federais enfrentaram. Entraram nas cotas bem antes. Alguns consideravam que cota era uma discriminação racial, ao contrário. E outros perguntavam, mas cota para quê? Para negro? Não tem negro no Brasil, só temos mestiços. Então, tudo isso prejudicou o processo, demorou muito. A USP entrou em 2017. Como agora já estão abrindo vaga para contratação, então é um processo que vem com a consciência do que a sociedade tem que mudar. Tem uma coisa que me surpreende no Brasil. Tudo é 10 anos. A lei federal era 10 anos. Projeto de lei para tramitou 10 anos no Congresso Nacional. É votado a vigência de 10 anos. Tudo é 10 anos. Como que 10 anos resolve um abismo acumulado de 400 anos em matéria de educação? Entre brancos e não brancos, você resolve em 10 anos. Cada 10 anos, a sociedade tem que mobilizar de novo para lutar, porque não pode ficar o tempo que precisar.